Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje, direto e reto, eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu comecei fevereiro lendo Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha, e eu preciso dizer que sempre que eu falo Talco de Vidro, eu lembro de Muro de Concreto, aí vem Tropa de Elite, eu não sei o que acontece. Autor nacional e uma HQ, assim, excelente. A gente tem a personagem Rosângela, que ela é uma dentista de classe média alta, classe alta. Ela tem uma vida que todo mundo diria que é muito boa. Ela tem tudo, ela tem casa, ela tem uma família, ela tem 2 filhos, ela tem um marido, ela tem um carro luxuoso, ela tem um bom emprego, ela ganhou o consultório dos pais. É aquele tipo de pessoa que aparentemente não tem do que reclamar. Só que por trás disso ela desenvolve uma obsessão pela prima dela, que é uma pessoa completamente diferente dela, é mais simples, mora na periferia, a família é mais sofrida, tem uma história difícil. Então essa HQ ela vai tratar muito da inveja e num parâmetro depressivo, autodestrutivo na análise do personagem. E o que mais me chamou a atenção nessa HQ foi o narrador, que ele funciona como se fosse um personagem. Ele não é aquele narrador que sabe tudo, então ele vai narrando e ele vai se corrigindo também. O texto dessa HQ é sensacional e os desenhos também. A gente tem uma linguagem corporal dos personagens, os focos de rosto e de expressão facial. Gente, não tenho palavras. Se você quer ler uma HQ boa, Talco de Vidro, é da editora Veneta, uma edição bem bonita, capa dura. Depois eu li Quando os Addams Saíram de Férias, do Mendel W. Johnson, e é um livro que me falaram muito sobre. Eu li muita coisa sobre, falaram que era perturbador, que era pesado e tudo mais. Realmente é, puta que pariu, muito. Só que eu tenho algumas ressalvas que eu vou fazer daqui a pouco. Aqui a gente tem uma moça, a Bárbara, que tem uns 20 e poucos anos, e ela vai fazer um bico como babá na casa dos Addams. Então os Addams viajam e deixam 2 filhos lá. São 2 crianças, uma de 13 e uma de 10 anos, e vem mais 3 crianças, que uma tem 17, não é tão criança assim. E eles torturam a babá. Um belo dia ela acorda, está amordaçada, amarrada na cama. Então é uma leitura forte, ela vai te causar muito mal-estar, não tem como, ela vai te incomodar. Eu não indico pra qualquer pessoa, se você tiver um estômago fraco, não tem por que você ler isso aqui. A narrativa desse livro é violência. Violência cruel, sem motivo, não que alguma coisa justificasse, mas é a tortura que essa mulher recebe de 5 crianças. Que na verdade é um jogo intitulado ali pelas próprias crianças, chamado Liberdade 5. E o livro ele vai traçando um pouco da personalidade, cada criança é bem diferente da outra, a babá também. Mas é um jogo que foi longe demais. E gente, o livro é isso. O que me deixou mais assim foi ver alguns comentários de agora eu fiquei com medo de criança, não sei o que. Cara, tem criança psicopata. Se impressionar com o que uma criança é capaz. Meu amigo, você tem que ler umas histórias que eu leio. O grande ponto desse livro é a questão de reflexão sobre a insensibilidade humana. Isso resumiria todo o livro. E ele tem um final que provavelmente você não vai esperar. Então se você tiver a fim de uma leitura mais pesada, mas é pesada mesmo, gente. Tem cena de estupro. Não tem coisa boa aqui não. Então se você quiser passar por essa, ó, só procurar. Em seguida, para amenizar as minhas leituras, dar uma acalmada no meu mês, Pílulas Azuis, que eu ganhei da Raquel do Pipoca Musical, coisa mais linda. Da editora Nemo, gente, é muito linda essa edição. Olha. Ela é uma HQ autobiográfica, do Frederick, e ele desconstrói toda a ideia que a gente tem sobre o vírus HIV. Porque aqui ele conta como ele conheceu a esposa dele, a Kat, que é portadora do vírus, ela tem AIDS. É uma história muito informativa, contada de uma forma leve, humana, é bem real mesmo. Em nenhum momento é colocado como se fosse vítima, sabe? Uma coisa de ser coitado ou não. É uma coisa muito, muito legal de ler mesmo. Eu acho que quebra muitos preconceitos sobre como as pessoas veem pessoas que têm AIDS, como são o relacionamento entre elas, pessoas que têm AIDS e que não têm. Uma ótima leitura pra você, é uma HQ muito bonita. E aí depois eu li outra HQ, porque assim, a HQ não para mais. Que eu ganhei da editora Estronho em parceria, que é Domingo Sangrento Domingo, que é do Romeu Martins e do Victor Vick. Então mais uma HQ nacional. No começo dessa HQ a gente tem 2 personagens, uma é uma prostituta chamada Mary Ruiva, e o outro é um ex-escravo chamado Baltazar. E eles estão numa caverna, com uma pedra, e eles acham que pode ter mais pedras preciosas ali, e eles querem dinheiro. Só que no meio dos escombros aparece uma figura, no caso, essa figura, que é uma entidade, uma coisa que ninguém sabe o que é. Ele se chama Domingo Ruiz. Aí ele vai contar a história dele, o que ele era, como ele ficou, por que ele foi parar lá dentro, quem deixou ele lá dentro. E aí a HQ cria um clima, assim, que você acha que sabe o que vai acontecer, mas aí no final tem um
plot assim e termina de um jeito que te faz imaginar o que pode ter acontecido ou não. Eu particularmente gosto muito disso, vocês já sabem. Os personagens são muito interessantes também, a história deles, tipo, dá vontade de saber mais coisa. E a HQ é super curtinha, recomendo Domingo Sangrento Domingo, que a gente gosta aqui de uns papos com sangue. Depois eu li Traz Teu Amor Pra Mim, do Charles Bukowski, com ilustrações do Robert Crumb. Essa edição é da Livros da Raposa Vermelha. A gente tem 3 contos aqui, Traz Teu Amor Pra Mim, Não Tem Negócio e Bop Bop Contra Aquela Cortina. Não são contos inéditos, né, são contos já conhecidos do Bukowski. A grande diferença é ter ilustrações do Robert Crumb. Então eu recomendo pra você que coleciona Bukowski, que gosta do autor, que a edição é muito bonita mesmo, mas você já deve ter lido em algum lugar esses contos. Aí depois eu li o maior livro da minha vida, terá? Eu li A Lança do Deserto, o 2º volume do Ciclo das Trevas, que é do Peter V. Brett. Eu já fiz uma resenha do primeiro livro lá no blog, vou deixar o link. Já fiz a resenha desse livro também, vou deixar o link. Olha o tamanho desse livro, tem 700 e poucos. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que a primeira parte ele é dividida em 4 partes. Ela é narrada por um vilão, que deixa tudo mais interessante, porque você tem mais visões. As personagens femininas cresceram muito e teve um personagem que voltou aqui, tá? Então, você que leu, fica ligado. Pesado, isso aqui é bom pra levar no metrô. Depois, para o desafio 12 meses de Paul, eu li O Demônio da Perversidade. Na verdade, eu só li o conto, eu não li esse livro. E eu não tinha esse livro. Eu achei no sebo, falei, vou comprar. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque o livro tá cheio de erro. Então, nesse conto, O Demônio da Perversidade, a gente tem uma divisão aqui, 2 partes. A primeira parte é escrita em primeira pessoa e tem um quê meio filosófico, meio psicológico, é pra tentar entender as atitudes, os instintos, como funcionam essas coisas no ser humano. E na segunda parte o narrador tá numa prisão e aí ele narra lá uns fatos que levaram ele a cometer um crime e depois confessar esse crime. Edgar Allan Poe, príncipe maravilhoso. Então a gente tem o quê? Que praticar o mal pelo quê? Pelo mal. Faz esse desafio do Poe. Ainda dá tempo. Se você por acaso não leu, você lê 3 contos num mês só e daí você continua. E por fim eu li O Vilarejo, do Rafael Montes, autor nacional. E esse livro eu ganhei da Thaís, do canal e do blog Pronome Interrogativo. Lindinha, eu amei. O que a gente tem nesse livro? São 7 contos, 7 demônios e 7 pecados capitais. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei, nossa, já vi isso. Então, na verdade, a ideia desse livro, ela veio de uma antologia da editora Estronho, em 2012, que são esses livros aqui. Na verdade são 3, mas eu só tenho 2. Que é chamada de 7 demônios. Então, tipo, a ideia de relacionar um pecado com um demônio veio daqui. Inclusive o Rafael Montes inicia cada volume com um conto que tá aqui no Vilarejo. Só que tá reescrito, tem algumas coisas diferentes, assim, mas a história é a mesma. Então, isso aqui é mais por curiosidade mesmo e por indicação, porque se você gostou desse livro, pô, você vai gostar muito desse daqui também, porque tem vários autores nacionais, vários contos relacionados aos pecados e demônios. A parte mais legal é que o Rafael ele se coloca como personagem logo no prefácio. Ele se intitula o tradutor dessa obra, como se ele tivesse recebido esses textos, manuscritos, de um cara de um sebo que estava numa língua morta, então precisava de um tradutor e foi ele que resumiu isso daqui tudo. Aqui diz que os contos podem ser lidos de forma independente, né, e fora de ordem. Podem mesmo, eu li em ordem, eu acho que foi melhor assim, mas todos estão interligados por uma coisa, o vilarejo. Então tudo acontece nesse vilarejo aqui desgraçado que tá tomado por fome e coisa ruim, e na minha visão serve como uma análise do ser humano, do que ele pode ser capaz de fazer, né? Que a maldade tá ali assim, ó, só que falta só um plim. Fora as ilustrações. Essa edição, ela tá assim, de parabéns. Parabéns, eu tô mostrando aqui spoilers, né? Porque eu sou dessas. Ó, Lúcifer, amo. Quero ler mais coisas do Rafael Montes também. Essas foram as minhas leituras do mês. Nossa, eu tô, tipo, super empenhada nas leituras, gente. Eu tô conseguindo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar, é só deixar um comentário aqui embaixo. Então, beijos e até a próxima. Sabe o que eu tô achando muito legal? Que as pessoas estão começando a gostar desses vídeos aqui depois do vídeo. E, tipo, me sinto quase um Deadpool, assim, fazendo uma piada depois dos créditos. Não foi bom isso. Esquece, corta.